Foi. Ei, Mini, você fala português? Eu esqueci. Que bom, frio aqui no Rio, marcando 13 graus. Aqui também tá 13 graus, Lucas. Você acredita? Aqui também tá 13 graus. Gente, vou começar nosso devocional hoje. Bom dia para todo mundo. Hoje é dia 12 de agosto, né? Hoje é uma terça-feira. E a gente vai começar a fazer o nosso devocional hoje pelo Café com Deus Pai. Eu tô chamando esse devocional de Insights a partir de agora. Por quê? Para as pessoas não começarem a criar somente um viés religioso, tá? O intuito aqui é muito mais um viés filosófico, um viés com convite para poder refletir sobre a vida. E a gente utiliza o Café com Deus Pai porque todos nós somos educados, basicamente quase todos nós somos educados à filosofia pelo cristianismo. Só que eu não quero que as pessoas se limitem a achar que é esse o único caminho. Esse é o único momento que você tem para poder, olhar para isso e falar assim, não, só tem essa saída. Não, existem inúmeras saídas, inúmeras questões que podem, a partir de você, fazer sentido para o seu eu, tá? Hi, Zanfi, bom dia! Então, é isso. Hoje, né, o texto base é em Lucas, capítulo 18, versículo 27. O pessoal que estiver passando aí, ativa o Hurt me fazendo favor. Zanfi, Mini, Lucas, né? Lucas Miranda. E aí, ele diz o seguinte: Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. E aí, o Júnior Rochirola, que é o organizador do livro, vai escrever pra gente o seguinte: vivemos em um tempo em que o vazio existencial e a falta de sentido na vida acometem muitas pessoas. O triste aumento de casos de pessoas que desistem de viver e tomam atitudes irreversíveis é um mal dos tempos modernos. Não acredito que a depressão decorre da falta de Deus na vida, do pecado ou que Deus está longe de quem enfrenta essa batalha. Mas também não estou sugerindo que quem lida com a depressão deve simplesmente se acostumar ou aceitar passivamente essa situação. Acredito com convicção que Deus usa a ciência e os profissionais médicos, sim. Porém, acredito também que aquilo que foge do alcance da ciência e da capacidade humana está ao alcance de Deus. Gente, com certeza, né? A depressão, ela já foi diagnosticada como uma doença, né? Então, não achem que a depressão é falta de felicidade, que a depressão é falta de alegria, né? Como algumas pessoas sustentam. Não tem nada a ver com isso. A depressão, ela é uma doença e ela pode estar relacionada, inclusive, à falta de algumas substâncias, né? No nosso organismo. Então, toda vez que você olhar para uma pessoa com depressão, não olhe com o viés, tipo assim, que falta é religião, que falta é Deus. Não, a depressão, ela é um estado de doença, né? Então, se você pegar o DSM, que é como se fosse assim, o databook das doenças, né, psiquiátricas, né, neuroatípicas, que a gente tem referência, ele enquadra a depressão como uma doença, tá bom? Ei, Michael, tudo bem? Ei, Drica, vamos ativar o Rush, pessoal, para me ajudar, por favor. Então, embora na época não se falasse muito em depressão, minhas lembranças da infância são predominantemente tristes, repletas de dias sombrios, onde até a ideia de morte se fazia presente em alguns momentos. Imagine uma criança pensando nisso. Talvez você consiga compreender por ter enfrentado também desafios significativos na sua vida. A boa notícia é que temos um Deus que pode todas as coisas. Ele transformou minha vida e pode transformar o mesmo com você. Ele é a luz que nos conduz a uma vida cheia de esperança e perspectiva. Há um espaço em nosso coração que só pode ser preenchido por Ele. E nada neste mundo consegue tomar este lugar. Parece que o Júnior, assim, ele falou sobre a depressão, só que ele não falou sobre o tratamento médico relacionado a isso. E eu vou frisar aqui a importância do tratamento médico, né? E ele fala assim: minha oração é que você alcance a cura, que dias melhores venham, que novos horizontes se abram e você volte a sonhar. Estamos juntos.
Conte comigo e com minhas orações. Esse é um problema no viés religioso sobre a depressão, que a gente acha que a sua fé, o seu Deus, por ser a luz, uma luz divina, ele vai te levar à cura, né? Que você vai ter uma cura física relacionada a isso. Eu atento que não, né? A gente precisa a depressão, ela é uma coisa que precisa ser combatida e ela precisa de diagnóstico e tratamento médico. Então, não ignore os sintomas de depressão, não ache que a depressão você vai cuidar somente com religião, com alguns estados, né, referentes a isso. Vamos aí ter o cuidado referente ao tratamento que precisa ocorrer. Não normalizem o fato de você não ter tratamento referente à depressão, tá? Existe o conforto espiritual, que a religião traz, obviamente, mas a religião ela não trata depressão, tá? Nenhuma religião trata a depressão. Ela ajuda, mas o tratamento de depressão ele é através do diagnóstico clínico e posteriormente, né, do seu tratamento. Por favor, tá? Gente, a minha lente está me incomodando um pouco, tá? Desculpa. E Fernanda, e Rafael, bom dia, pessoal. A gente está fazendo o nosso devocional aqui, né? Eu tô pingando aqui um colírio e Vinícius. E Georgina. Georgina, você passava por aqui antigamente, não passava? Não. É você não, é outra Georgina. Bom, continuando o nosso devocional, eu vou ler o Diário Estoico, né? Do Ryan Holiday. Também no dia 12 de agosto. E o título principal é... Georgina, o pessoal que tá passando aí, vamos ativar o Rushme pra mim, fazendo um favor, para ajudar a fazer a entrega da live. Então, hoje é dia 12 de agosto e o tema é Aproprie-se das palavras. E aí o texto base é de Sêneca em Cartas Morais, que diz o seguinte: muitas palavras foram ditas por Platão, Zenão, Crícipo, Posidônio, por um grande número de estoicos igualmente excelentes. Vou te dizer como as pessoas podem provar que seguem suas palavras, pondo em prática o que tem pregado. Sêneca também foi um estoico voltado aí um pouco para a teoria, né? Mas não tão prático quanto Musônio Rufo era, né? Quanto Marco Aurélio era. Mas mesmo assim, Sêneca, né, já começava a dar indícios que falava assim, gente, precisa parar de falar e ir para a prática. Então, uma das críticas feitas ao estoicismo por tradutores e professores modernos é a quantidade de repetição. Marco Aurélio, por exemplo, foi rejeitado por acadêmicos como não sendo original, porque seus escritos se assemelham aos de outros estoicos anteriores a ele. Essa crítica não é pertinente. Mesmo antes do tempo de Marco Aurélio, Sêneca estava bem consciente de que havia muitos empréstimos e superposições entre os filósofos. É por isso que os verdadeiros filósofos não estavam preocupados com a autoria, somente com o que funcionava. Mais importante que isso, eles acreditavam que o que era dito importava menos que o que era feito. E isso é tão verdadeiro agora quanto antes. Sinta-se à vontade para tomar todas as palavras dos grandes filósofos e usá-las como lhe aprouver. Eles estão, né? Não se importam. Sinta-se livre para ajustar e editar o melhor como se fosse do seu agrado. Adapte-se às condições reais do mundo real. A maneira de provar que você verdadeiramente compreende o que fala e escreve, que você realmente é original, é pô-las em prática. Ou seja, a gente precisa partir para a ação. Se a gente conhece a palavra, conhece a filosofia, conhece a estrutura, a gente precisa ir para a prática. Então, diga-as com as suas ações, mais do que qualquer outra coisa. Esse é um convite a gente sair um pouco dessas questões filosóficas que estão muito voltadas à falta, né, da prática do estoicismo.
O estoicismo é uma filosofia, né, de vida, e aí a gente precisa começar a ter essa filosofia no dia a dia, né? Na minha casa, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu preciso ali, né, começar a desenvolver um pouco essa filosofia. Pessoal, esse é o devocional de hoje, né? Lembrando que no Café com Deus Pai, o texto base, né, foi Lucas 18:27. Ele falou aí sobre a depressão, e no Diário Estoico a gente fez o convite aí a se apropriar das palavras, né? Ou seja, a gente partir para a prática, sair aí do que estamos falando e nas nossas vidas, no nosso... Ei, Ivan, bom dia, tudo bem? Ivan, se puder ativar o Hurtman aqui para mim, fazendo um favor. O pessoal que está aí na live. O Júlio voltou. Ei, Júlio, bom dia, tudo bem? Quem estiver passando aí puder curtir a live também. Então, o convite de hoje é esse, né? Dois convites. Um, para entender a depressão como uma doença. Bom dia, tudo bem, Júlio? Não usar a depressão aí através da fé. Eu fico muito preocupado com as pessoas que estão submetendo a fé como um preceito de cura. E, Victor, não é assim que funciona. A depressão não vai ser curada através da fé. A gente ter mais esse cuidado. E também, né, foi um convite aí para a prática do estoicismo. Não ficar se importando se você tá pegando dados de outros autores. Os filósofos não se importam com isso. Você não tem que se importar com essa filosofia, tá? Os filósofos não vão se importar com a autoria disso, né? Ah, porque eu sou o autor disso, você não é. Os filósofos não estão nem aqui mais. O próprio Ryan Holiday, que é um grande escritor, né, nos pontuou isso. Então, esse é o convite de hoje, né? A gente nos observar em relação a isso. Eu agradeço todo mundo que estava aí na live. Tô tentando fazer esse encontro com vocês mais marcado. Acredito que vai rolar agora. Mesmo no frio, hoje acordei lá 4h20 da manhã e vim aqui fazer o devocional. Uma das coisas também que eu quero fazer é começar a fixar melhor, né, os horários, porque não dá para eu ficar indo, fazendo em qualquer horário. Então, se eu conseguir fixar esse horário, aí eu facilito para todo mundo que quer participar. Até mesmo para vocês assistirem depois, né? Ei, Eli, bom dia. Bom dia, Pedro. Quem estiver passando aí, puder ativar o Hurtman, curtir a live. O Hurtman é esse coraçãozinho aqui, ó. Tá vendo? O coraçãozinho que tá com 45. Você vai lá e ativa ele pra mim. Fazendo favor. E aí, o que eu vou compartilhar com vocês também depois? A gente vai compartilhar outros insights. Obrigado, Eli. Muito obrigado. Obrigado pelo abraço. Hoje aqui a gente teve poucas pessoas abraçando, mas tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Essa live já tem duração de 1 hora. Depois que eu fizer 1 hora,